Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. E hoje eu vou falar sobre um tema sugerido pela Dinha, que é uma seguidora aqui do nosso canal, e ela fez a seguinte pergunta: por que a nossa mente foca mais nos pensamentos negativos do que nos positivos? Por vezes me pego com pensamentos negativos recorrentes e para pensar positivo faço um esforço brutal e acontecem coisas boas tanto quanto ruins. Então, gente, olha só, os pensamentos negativos, eles são aqueles pensamentos recorrentes que geralmente estão relacionados a preocupações, a medos, a situações de estresse, situações violentas, que não nos permitem focar em outras coisas. E esse tipo de pensamento, por incrível que pareça, acaba sendo um padrão normal para todas as pessoas. Não é para ser, mas geralmente é. A diferença está em como reagimos a ele e também a importância que se dá a esses pensamentos. Mas esses pensamentos geralmente causam muita ansiedade, muito estresse, muito medo, muita insegurança e provavelmente atrapalham a sua vida em todos os sentidos e na sua rotina também. Não é à toa que quando você tem pensamentos negativos, você acaba gastando muito tempo até você conseguir neutralizá-los e conseguir chegar a pensamentos melhorados, a pensamentos mais positivos. Mas hoje eu vou ensinar para vocês um truque que eu faço e que vocês podem fazer quando esse tipo de pensamento surgir aí na sua mente. Mas olha só, a nossa mente, ela sempre vai procurar por situações ou respostas a coisas que a gente já conhece o caminho, mesmo que esse caminho não seja legal. E aí a gente acaba tendo esses padrões de pensamentos, porque é o caminho que a gente já está acostumado a fazer. É como se fosse um caminho já conhecido. Entende? É como assim, eu tô na merda, mas tá bom? E vamos falar a verdade, né, gente? Parece ser muito mais fácil a gente pensar no lado negativo das coisas do que no lado positivo. E isso é um padrão que já está enraizado na gente. É como se isso fosse um padrão normal, natural. Mas esse natural não é para ser o normal, gente. O normal é você esperar coisas boas, é você sempre esperar o melhor das coisas e não sempre o pior, como a gente acaba fazendo. Por isso que a gente fica nesse padrão repetitivo de pensamentos negativos. É como se esses pensamentos tivessem querendo ficar ali para nos proteger. Só que eles acabam nos prejudicando. Porque quanto mais tempo você fica nesse padrão de pensamentos negativos, mais a sua frequência vai caindo e mais situações, né, problemáticas vão surgindo na sua vida em respostas a esses pensamentos. E se você parar para pensar, quando ela disse que acontecem coisas boas e coisas ruins, é porque o seu padrão de vibração vive oscilando a cada momento. Uma hora tá positivo, outra hora tá negativo. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Então isso você acaba ficando. E com isso você fica emanando isso o tempo todo. Uma hora positiva, uma hora negativa. Uma hora positiva, uma hora negativa. Mas isso acaba sendo meio que um padrão mediano, o que não favorece para que acontecimentos grandiosos aconteçam, porque o seu padrão de pensamento negativo não deixa, porque ele sempre fica te puxando para baixo, entende? Porque o pensamento, gente, independente se ele for positivo ou negativo, se ele tiver força, é isso que vai prevalecer. É como se esses pensamentos, se ele vier com uma carga de emoção forte, eles acabam prevalecendo, independente se for negativo ou positivo. Então, pensamentos negativos ou positivos, se ele for forte, a probabilidade que isso aconteça na sua vida é maior. Pensamentos negativos e positivos fracos, a probabilidade que aconteçam na sua vida é menor. Mas geralmente os pensamentos negativos são mais fortes. Esse é o problema.
Claro que nós iremos ter pensamentos negativos, né? Isso todos vamos ter, certo? O que não é bom é a gente estar preso a esses pensamentos por muito tempo. Mas sim, a gente vai ter pensamentos negativos, isso é bom porque ele nos contrasta com algumas coisas. O que nós não podemos é perder muito tempo, é ficar muito tempo nesse padrão de pensamento. E às vezes, gente, a gente está bem e do nada vem o tal pensamento negativo. Não é assim que acontece? Às vezes nem é seu, isso faz parte do inconsciente coletivo. E você está um pouquinho distraído e de repente vem aquele pensamento negativo. Você não sabe de onde vem. E se você não ficar atento no momento presente, ele vai ficar ali muito tempo te remoendo, né, ali corroendo o tempo da sua mente e você vai acabar tomando aquele pensamento para você. Tem um estudo de Augusto Cury que ele fala sobre a teoria da inteligência multifocal. E essa teoria explica que tem mecanismos na nossa mente, em nossa memória, que trazem pensamentos mesmo contra a nossa vontade. E aí você tem que analisar alguns pontos. E o primeiro deles é a qualidade dos seus pensamentos. Porque a qualidade dos seus pensamentos, ela é de acordo com as informações que você consome. Como é que você está alimentando a sua mente? Qual é o tipo de conteúdo que você está alimentando? Né? Qual é o tipo de conteúdo que você está alimentando a sua mente na maior parte do tempo? Qual é o tipo de informação que você está consumindo? Se você procura em jornais a respeito de tragédias, de morte, de assaltos, de doenças, de coisas ruins, se você fica com esse tipo de informação o tempo todo, é esse tipo de pensamento que vai vir na sua mente com mais frequência. Por isso, gente, você tem que evitar um pouco esse tipo de conteúdo. Um pouco não, você tem que evitar muito esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo denso, esse conteúdo que traz coisas negativas, você tem que evitar. Procurar não ficar alimentando esse tipo de informação. Procura ver coisas mais alegres, mais divertidas, procura ver comédias. Isso não vai te deixar alienado, muito pelo contrário. Se você tiver que ver algum noticiário ruim, ok. Mas depois tenta pelo menos ver uns 3 bons, né? Ou pelo menos mais uns 3 conteúdos de comédia para compensar esse ruim que você viu. Então, gente, a qualidade dos seus pensamentos, ele está diretamente relacionada com o conteúdo que você consome na maior parte do seu tempo. E outro ponto que você também deve analisar é que um pensamento é apenas um pensamento. Ele ainda não foi materializado, ele só vai ser materializado se você ficar ali focando o tempo todo nele. E quando esse pensamento negativo vier, não resista, porque quando você resiste, mais ele fica ali presente, te corroendo, te mostrando que está presente. Aqui se aplica bem aquela frase: tudo que você resiste, persiste. Persiste porque você fica focando e alimentando esse tipo de pensamento. Entende? Então, quando você perceber esse pensamento negativo xereta, né? Não resista, não fique querendo se livrar dele. Eu tô com esse pensamento negativo, vai embora. Você não vai conseguir, ele vai ficar muito mais tempo. Você vai acolher esse pensamento negativo, porque quando você acolher, ele vai perder a força. E como é que você acolhe? Quando um pensamento negativo vier à sua cabeça, você vai pensar, bom, isso é apenas um pensamento. Talvez esse pensamento nem seja meu. Mas aí você vai fazer uma pergunta. Tá bom o pensamento, já que você chegou, você vai me ajudar com alguma coisa? Vai me servir para alguma coisa? O que você quer com isso? Gente, só com essa pergunta você vai ver que o pensamento negativo ele já vai dar uma diminuída na resistência dele. E aí, conforme ele vai diminuindo, você vai mudando o seu foco para outra coisa, para que realmente se alinhe com o pensamento mais melhorado, que aos pouquinhos ele vai chegar no pensamento positivo.
Tem uma coisa que eu costumo fazer também, que é quando vem um pensamento negativo assim do nada, eu já digo, ó, já vem um pensamento negativo aí. Ah, tá bom, ok, pensamento, fica aí no seu cantinho que depois eu falo com você. Gente, quando eu faço isso, eu automaticamente levo o meu pensamento para outra coisa. Eu penso algo que vai ser mais contribuição, né, para mim naquele momento. E eu sei que os pensamentos negativos vão surgir. Eu só não posso ficar preso a eles por muito tempo. Quanto menos tempo eu ficar com o padrão de pensamentos negativos, melhor será para mim. Melhor será para que eu atraia mais coisas boas para minha vida. Tá bom? Então é isso, seres gratos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se você quiser saber mais sobre como evitar pensamentos negativos, coloca aqui nos comentários que eu vou continuar trazendo mais conteúdos assim para vocês. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o nosso canal. E fiquem bem, beijos no coração de vocês e até a próxima.